Vamos lá, boa noite, galerinha. Aqui é o professor Selmo, professor de Geografia da Unidade Drummond Tatuapé. Estou aqui para mais um Facilitando a Geografia aí, tá? Com as nossas aulas dos cursinhos semanais, onde o nosso tema de hoje será discutirmos um pouquinho, tentar facilitar um pouquinho para vocês o porquê ocorrem as atividades vulcânicas e também a questão dos terremotos, tá? Dentro das questões de como, porque ocorre as atividades vulcânicas, porque ocorre a questão do tectonismo, né? A questão dos terremotos, qual a diferença que existe dentro das atividades do tectonismo, são todas iguais, não são, tá? O que que ocasiona cada tipo de movimento das placas tectônicas, tem movimentos parecidos, tem movimentos diferenciados, todas se movimentam da mesma forma, ou se movimentam de forma diferente. Então, estamos aqui para bater um papo com vocês um pouquinho sobre estes movimentos dessas placas tectônicas e da mesma forma da questão das atividades vulcânicas. Legal, pessoal? Então, vamos lá. Não esqueçam, tá? Assistam os vídeos, dê aquele like lá, faça os seus comentários e a cada semana a gente vem com uma temática diferente para tentar aí facilitar um pouquinho do dia a dia de vocês, dos seus estudos e para que no final do ano vocês possam aí caminhar muito bem, fluir muito bem sobre os vestibulares e sobre o Enem aí. Beleza, pessoal? Então, vamos lá para nossa temática da aula de hoje. Então, como repetindo, atividades vulcânicas e tectonismo. Beleza? Na aula de hoje, uma coisinha diferente que eu vou fazer para vocês, eu vou explicar um pouquinho sobre a questão desses movimentos, sobre atividades vulcânicas, e eu vou colocar um pequeno vídeo aí de 3 minutinhos para auxiliar na compreensão da temática de hoje, beleza? Mas vamos lá então. Pessoal, sobre essa questão das camadas da Terra, nós já falamos em aulas passadas, né? Sobre essas camadas, que a Terra ela é formada pela crosta, manto, né? Manto superior, manto inferior e o núcleo terrestre. Já falamos também que o Sol aquece primeiramente o núcleo da Terra, ou seja, então quanto mais próximo estivermos do núcleo da Terra, maior a temperatura. Beleza? Então vamos dar uma continuidade então. Comentamos também de forma superficial que a crosta terrestre, tá? Ela é formada, tá, por placas rochosas. Toda a crosta terrestre, ela é formada por placas rochosas, várias placas rochosas. Não é essa crosta, ela não é uma crosta unificada, onde todas, tá? Onde toda essa camada se forma uma única crosta, uma única placa tectônica. Não é assim que funciona, tá? Essa crosta terrestre, ela é formada por várias placas tectônicas, tá? Que formam essa crosta terrestre, e todas essas placas tectônicas, elas estão flutuando, tá? Sob o magma, tá? Magma, aquela parte de lava mesmo, tá? Extremamente quente, fervendo, tá? Então nós vamos discutir, tá? A partir do magma, porque ele auxilia também nestes movimentos dessas placas tectônicas e vamos ver o porquê, tá? Que ocorre esses movimentos das placas tectônicas, de que forma que essas placas tectônicas se movimentam e quais as consequências desse movimento das placas tectônicas fora o próprio tectonismo, que é o principal objetivo da nossa aula de hoje, beleza? Então aí mostra nesse primeiro slide aí, tá? Essa camada, tá? Essa crosta terrestre dividida em placas tectônicas. Só para vocês observarem que não é uma única placa, tá? Que envolve, tá? Toda a superfície terrestre. Então, nesse segundo slide, vocês podem perceber que existem diversas placas tectônicas e neste mapa mundi mostra um pouquinho dessas divisões das placas tectônicas. Então, duas coisas interessantes para vocês observarem nessa imagem, que é de extrema importância para as nossas discussões ao longo da nossa aula de hoje. Primeira, que as placas tectônicas são várias placas, não é uma só. Segundo, essas flechinhas vermelhas que tem nessas placas
vocês podem observar que elas têm sentidos diferenciados uma das outras. Algumas flechinhas vão de encontro uma com a outra. Outras flechinhas correm de forma paralela uma com a outra, tá? E outras flechinhas em sentido opostos umas das outras, tá? Isso tem um nome, tá? Isso tem um nome de movimentos. A partir dessas flechinhas é que nós damos os movimentos das placas tectônicas. Quando duas placas, tá, estão com as flechinhas no mesmo sentido, significa que estas placas tectônicas se movimentam uma de encontro a outra. Nós chamamos isso de movimento convergente. Elas estão se convergindo uma com a outra. Quando as placas tectônicas você tem flechinhas opostas em sentidos contrários, tá? Aí vocês podem reparar, por exemplo, essa de sentido contrário, você tem aí o exemplo da placa sul-americana com a placa africana, tá? Vocês observam que elas têm sentidos opostos uma das outras. Isso nós chamamos de movimentos divergentes, tá? Divergentes, beleza? E tem um movimento também que uma corre em movimento paralelo, que nós também vamos falar um pouquinho dela, tá? E explicar alguns exemplos aí para vocês, beleza? Então, observem aí, porque a partir destes movimentos fica mais fácil identificarmos em quais áreas, em quais regiões ocorrem a maior parte dos terremotos e, consequentemente, também das atividades vulcânicas. Embora que a atividade vulcânica tenha um certo diferencial que nós vamos falar daqui a pouquinho também para vocês, beleza? Quando elas têm movimentos convergentes, elas se convergem uma sobre a outra, é nessas áreas que existem as maiores ocorrências, tá, desses terremotos, justamente porque elas vão de encontro, de choque, uma com a outra, tá? E nós vamos falar um pouquinho sobre isso aí, tá? Em primeiro lugar, vamos identificar neste mapa em quais regiões isto, tá? Então, observe que onde ela tem esses movimentos convergentes, nestas áreas, dessas placas tectônicas, um exemplo aí, nós temos a própria placa de Nazca com a placa sul-americana. Vocês observam que a placa de Nazca com a placa sul-americana tem flechinhas apontando uma de encontro com a outra. Isso significa que ela tem movimento convergente. Automaticamente, esta região, tá, dessas duas placas, nessa divisa dessas duas placas tectônicas de Nazca e de Sul-Americana, é uma área de grande ocorrência de terremotos, tá? Lá a região do Chile, tá? Aliás, os maiores terremotos, aí um dos grandes terremotos que ocorreu foi justamente no Chile, aí em escala Richter, que quase 11 graus na escala Richter. Já a placa sul-americana com a placa africana, ela tem movimentos divergentes. Então, nesta área, como elas se movimentam em sentidos opostos, não é uma área de choque entre elas. Então, portanto, não é uma área de ocorrências de terremotos, tá? Aí vamos falar um pouquinho, depois eu volto nessa imagem, para vocês ir associando cada região e cada um dos movimentos, beleza? Primeiro vamos falar o porquê que essas placas tectônicas se movimentam, tá? Essas placas tectônicas, novamente, elas estão flutuando, elas estão sob o magma, elas flutuam sobre o magma, tá? E o magma, ele tem um movimento, ele está se movimentando abaixo dessas placas tectônicas. Esse movimento do magma chama de convecção, tá? O que é esse movimento de convecção? Quanto menor a temperatura, maior a densidade, tá? Maior a densidade desse magma. Quanto maior a temperatura, menor a densidade. Portanto, por que eu estou falando dessa questão dessa densidade, menor a temperatura? Ou seja, quanto mais superficial, quanto mais próximo ela está da crosta, tá? Menor a temperatura. Sendo menor a temperatura, automaticamente maior a sua densidade. Quanto mais próximo o magma está do núcleo da Terra, maior a sua temperatura. Maior a sua temperatura, menor a sua densidade.
Por que eu estou explicando isso? Para entendermos o que é esse movimento de convecção. Este movimento de convecção nada mais é do que a menor temperatura, tá? Maior a densidade, ela desce. Automaticamente ela está descendo, esse magma fica mais próximo do núcleo, aumenta a sua temperatura, aumentando a sua temperatura, diminui a sua densidade, ela sobe novamente para mais próximo da crosta. Chegou mais próximo da crosta, existe um pequeno resfriamento, aumentando a sua densidade, ela desce novamente. Mais próximo do núcleo, aquece novamente mais esse magma, diminui a sua densidade e ele sobe novamente. Este movimento de sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, desce, sobe, tá? Este movimento chama-se movimento de convecção, tá? É o movimento que é feito, tá? A partir deste magma abaixo da crosta, abaixo dessas placas tectônicas dessa crosta. Então, ou seja, se eu sei que o magma ela tem esse movimento constante chamado movimento de convecção, este movimento de convecção do magma também auxilia para o deslocamento destas placas tectônicas que estão flutuando sobre esse magma. Beleza? Então, já entendemos esse movimento do magma e o porquê que essas placas tectônicas por que elas se movimentam, tá? Dentro destes movimentos dessas placas, que eu falei para vocês, que nós temos 3 movimentos. Eu falei dos divergentes, olha aí as flechinhas, sentido opostos. É quando o sentido desse movimento ele está diferente, sentido opostos uma das outras, beleza? Convergente, tá? Convergente é essa segunda imagem do meio, tá? Quando elas têm sentidos na mesma direção, as duas flechas na mesma direção. Isso é convergente. Elas estão se convergindo uma com a outra. E esses movimentos convergentes também são chamados de limites destrutivos. Por que de limites destrutivos? Dependendo do impacto, desse choque, desse impacto de uma placa tectônica com a outra, tá? Este movimento causa poderes destrutivos. Quanto maior o impacto, maior esse poder destrutivo, e nós vamos mostrar alguns exemplos disso, tá? Aí, mas podemos já citar a própria Cordilheira dos Andes, própria Himalaia, são alguns exemplos desses poderes destrutivos, desses limites destrutivos que ocorreu a partir desse movimento convergente de duas placas tectônicas. Tá? E nós vamos já falar um pouquinho mais sobre isso. E o transformantes. Lembra que eu expliquei aqui, ó, voltando aqui, que eu falei que a gente sempre ia e voltava. Observa lá nos Estados Unidos, na região da Califórnia, que vocês têm 2 flechinhas correndo em sentido paralelo, ali na região ali nos Estados Unidos, aquele rosinha mais escuro, na região ali do Oceano Pacífico, ali na Califórnia, nós temos a famosa falha de San Andrés, tá? Ou também, traduzindo, falha de Santo André. Este movimento, tá? Movimentos paralelos de duas placas tectônicas, vocês percebem uma flechinha para cima e outra para baixo, tá? Nós chamamos isso de movimento transformante. Transformante. Este movimento transformante nada mais é do que o que foi a falha de Sanders? A partir de uma ruptura gigantesca, quilométrica, tá? Voltando aqui novamente, sempre vamos ir e voltar. Na placa norte-americana, tá? Houve uma ruptura na placa tectônica norte-americana, bem na região ali da Califórnia, e a partir dessa ruptura quilométrica, ambas as placas, elas estão juntas, mas ao mesmo tempo elas têm essa ruptura, então elas ficam tendo constantemente certos choques, certos impactos deste movimento uma com a outra, ó, uma com a outra. Este impacto forma constantes abalos sísmicos e também terremotos nessa região, justamente devido a essa falha quilométrica que tinha nesta placa
de San Andrés. Beleza? Então, isso nós chamamos de movimento transformante. Dentro dos movimentos convergentes, tá? Convergentes, estão se convergindo uma com as outras, tá? Muitas vezes, nesse movimento convergente, formam as chamadas zonas de subducção. O que é essa zona de subducção? Nada mais é do que a partir desse movimento, desse choque tectônico de duas placas, desse movimento convergente, uma placa, tá? Esse choque foi tão forte que uma placa se sobressaiu sobre a outra, tá? Isso chama também de subducção, essa sobreposição de placas tectônicas. E um exemplo dessa sobreposição de placa tectônica, um exemplo disso aconteceu com a placa de Nazca com a placa sul-americana, tá? Esse choque, tá? Já ocorreu um choque tão grande dessas duas placas que formou uma região de subducção e a partir dessa zona de subducção formou-se ali a questão da Cordilheira dos Andes. A partir desse choque dessas duas placas tectônicas, formou a Cordilheira dos Andes a partir desse também conhecido como aí, ó, zona de subducção, uma placa se sobrepondo sobre a outra. Um exemplo de transformante é a falha de San Andrés, ali na região da Califórnia, que é essa ruptura gigantesca que aconteceu na placa norte-americana, e a partir dessa ruptura fica esses choques constantes de uma parte da placa com a outra parte da placa, tá? Isso a gente chama de movimento transformante. Legal? Elas não têm movimento nem opostos, que é o divergentes, nenhuma encontra a outra, que é o convergente, mas sim transformante, tá? Em paralelo, tá? E o outro, que não está aqui nesses slides, mas um exemplo disso é a placa sul-americana com a placa africana, que tem movimentos divergentes. Elas se deslocam em sentidos opostos uma das outras. E nesses sentidos opostos, como elas não se encontram, elas não se chocam, então não são áreas de ocorrências de terremotos, não são áreas de ocorrências de abalos sísmicos. Isso, a questão, pessoal, dos terremotos. Então, novamente, aonde ocorrem os terremotos? Nas áreas de choque das placas tectônicas ou nessas áreas transformantes dessas placas tectônicas. Porém, quando nós falamos de atividades vulcânicas, as atividades vulcânicas, elas ocorrem tanto na área, tá, de divisa de placas tectônicas, como elas, diferentemente, tá, do terremoto que ocorre nessas divisas ou nesta falha, porém, a atividade vulcânica, ela também pode ocorrer a partir também de ruptura dessas placas tectônicas, que quando surge uma pequena falha nessa placa tectônica, devido à tamanha pressão exercida neste magma, tá? Novamente, quando diminui essa densidade desse magma, ele quer expelir de alguma forma. Quando ele encontra uma certa ruptura, quando ele encontra uma certa vazão nessa placa, automaticamente ele vai expelir. Então, a atividade vulcânica ela também pode ocorrer em áreas, tá, centrais das placas tectônicas. Por exemplo, o Brasil. O Brasil, ele se localiza no centro, voltando aqui novamente para o nosso mapa. O Brasil se localiza aí, ó, no centro da placa tectônica sul-americana. O Brasil nem está na divisa da placa sul-americana, na divisa com a placa de Nazca, e nem está na divisa com a placa sul-africana. Ele está bem no meio, no centro dessa placa tectônica. Então, terremoto no Brasil é muito difícil, a não ser, como já ocorreu também, pequenos abalos sísmicos, né? Terremotos de pequenas proporções, que foi a partir de ruptura nessas placas, tá? Mas nada muito grotesco, que não é uma ruptura gigantesca, não é uma falha gigantesca como a falha de San Andrés. Foi uma pequena ruptura, então, portanto, tremores muito pequenos. Porém, já ocorreu sim, tá? Há centenas
de décadas atrás, certas rupturas nessas placas e automaticamente deu vazão a todo esse magma que expeliu. Então, no Brasil já houve sim atividades vulcânicas, tá? Lá na região, por exemplo, de Caldas Novas, quando você fala de águas termais, tá? Os parques aquáticos de águas termais que existem em toda aquela região ali de Caldas Novas, nada mais é do que atividades vulcânicas que existiu no passado, tá? Então, essas águas termais são águas oriundas dessas atividades vulcânicas que ocorreu ali há centenas de décadas atrás. Então, no Brasil já houve, sim, atividades vulcânicas, porém, os nossos vulcões já são considerados extintos, nem mais adormecidos, eles já são considerados extintos porque eles já estão ali há décadas sem nenhum tipo de qualquer atividade vulcânica, então eles já são considerados extintos, beleza? Então, essa é a única diferença, a questão das atividades vulcânicas com a questão dos terremotos, tá? Eu só vou colocar agora um pequeno vídeo para vocês aqui rapidinho, para que vocês tentem entender um pouquinho mais deste movimento que eu passei para vocês. Tá? Vou aqui colocar aqui. Vamos ver. Estou passando aqui, eu acho que agora ler área de trabalho. Vamos lá. Milhões de anos atrás, os continentes da Terra formavam uma contínua e indivisível extensão da Terra. Convencionou-se que essa massa de terra gigantesca seria chamada de Pangeia. Com o passar do tempo, a Pangeia fragmentou-se em blocos, que foram se afastando até chegarem à posição em que estão hoje. A tectônica de placas é uma teoria científica que explica que a crosta da Terra é composta de placas que se movem. Para entender as placas tectônicas, precisamos ver primeiro a estrutura da Terra. Objetivo: neste tópico discutiremos a estrutura da Terra e aprenderemos sobre a teoria da tectônica de placas. Devemos começar com o núcleo, que é a camada mais interna da Terra. O núcleo é dividido em duas partes: o núcleo interno, feito de metais sólidos, e o núcleo externo, feito de metais líquidos. Acima do núcleo está o manto inferior, que é constituído de rocha sólida. À medida que caminhamos para fora, alcançamos o manto superior, que é formado de rocha derretida espessa. Essa camada é chamada de astenosfera. O topo do manto superior é constituído de rocha sólida. Logo acima está a camada mais externa, a crosta, que engloba as áreas continentais e oceânicas. A crosta e o topo do manto superior formam a litosfera. A litosfera é constituída de grandes placas de rocha sólida, chamadas placas tectônicas. E os continentes ficam sobre essas placas. Abaixo, a rocha derretida da astenosfera fornece uma superfície instável sobre a qual essas placas estão sempre se movendo e interagindo. Esse processo é chamado de tectônica de placas. O movimento dessas placas cria 3 tipos de zonas ou fronteira, conforme o tipo de interação que estabelecem entre si. Vamos ver cada uma delas, começando com as fronteiras convergentes. Fronteiras convergentes. Quando placas continentais colidem uma com a outra, a crosta é comprimida e forçada para cima, produzindo cadeias montanhosas. À medida que as placas continuam a se empurrar, as montanhas tornam-se mais altas. Fronteiras convergentes também ocorrem quando uma placa que sustenta uma bacia oceânica colide com uma placa que sustenta um continente. Uma vez que a placa que sustenta a bacia oceânica é mais pesada, ela se movimenta por baixo da placa que sustenta. O magma abaixo das placas encontra caminho entre as rachaduras e fendas do continente e é frequentemente expelido em erupções vulcânicas, que também dão origem a montanhas. Os Andes na América do Sul são resultado de erupções vulcânicas. Como você pode ver, as
fronteiras convergentes ou zona de convergência caracterizam-se pela aproximação das placas tectônicas. Agora vamos avançar para as fronteiras divergentes. No fundo do oceano, o magma do manto da Terra sobe em direção à superfície enquanto empurra as placas, separando-as. À medida que o magma alcança a superfície, ele se resfria e amplia os dois lados da abertura. Foi esse processo que formou a Cordilheira Meso-Oceânica, no meio do Oceano Atlântico, e o Vale do Rift, no leste da África. A cordilheira permanece imóvel, mas o leito do oceano de cada lado da cordilheira torna-se mais amplo, movendo e assim afastando os continentes. Note, portanto, que as fronteiras divergentes, também chamadas zonas de divergências, caracterizam-se pelo afastamento entre placas tectônicas. Finalmente avançamos para as fronteiras transformantes. A crosta terrestre tem profundas rachaduras, chamadas falhas em algumas placas. Quando duas placas se deslocam lateralmente e se arranham, o movimento provoca um raspão ou um rasgo. Esse rasgo pode provocar a ruptura da crosta terrestre ao longo da falha. Quando isso acontece, um lado se move para cima e o outro se move para baixo. É isso que produz montanhas de falha. A Sierra Nevada no oeste dos Estados Unidos é um exemplo de montanhas de falha. A existência das placas tectônicas e seu movimento provam que existe uma atividade geológica constante nas profundezas da Terra e que, ao longo do tempo, essa atividade vem mudando a superfície da Terra, rearranjando e redesenhando seus continentes, bem como o relevo no interior deles. Recapitulação. A tectônica de placas é uma teoria científica segundo a qual a crosta da Terra é composta de placas que estão em movimento sobre o magma. São três as camadas da Terra: núcleo, manto e crosta. Continentes e bacias oceânicas são parte da crosta. O manto superior, constituído de rocha derretida espessa, é chamado de astenosfera. A crosta e o topo do manto superior formam a litosfera. O movimento das placas cria três tipos de fronteiras tectônicas: convergentes, divergentes e transformantes. Fronteiras transformantes produzem montanhas de falha. Fronteiras divergentes formam a Cordilheira Meso-Oceânica e o Vale do Rift. Beleza, pessoal? Acho que deu para vocês pegarem um pouquinho aí da aula desses movimentos dessas placas tectônicas, tá? Desses movimentos convergentes. Só uma questão aí, acrescentando que ela falou, a questão desse deslocamento das placas tectônicas que houve ali há bilhões de anos atrás. Esse movimento nós chamamos aí de deslocamento desculpa, dos continentes, tá? Que a gente chama isso de deriva continental, esse deslocamento dos continentes que ocorreram ali bilhões de anos atrás, porque há bilhões de anos atrás você tinha apenas um único continente que chamava-se Pangeia, tá? E um único oceano que chamava-se Pantalassa. A partir desse movimento que vai ocorrendo dessas placas tectônicas, você também tem um deslocamento desses continentes. E a partir desse deslocamento dos continentes, tá? De um único continente que chamava-se Pangeia, passou-se a ter dois continentes, tá? Laurásia e Gondwana, tá? E até os continentes que nós temos hoje. Da mesma forma, um único oceano que nós tínhamos Pantalassa para os oceanos que nós temos hoje, tá? Isso chama a teoria da deriva continental. O autor dessa teoria, Alfred Wegener, tá? E tudo isso é a partir justamente deste movimento que ocorre dessas placas tectônicas. Pessoal, a gente vai tentando resumir aí um pouquinho, tentando facilitar, porque tem muitas discussões, muitas temáticas aí da aula, tá? Seriam temas aí de muitas e muitas aulas para uma explicação aí ainda mais aprofundada. Mas vamos tentando facilitar aí um pouquinho para que vocês vejam que a geografia não é um bicho de sete cabeças e dá para aí a gente detonar aí nas provas, beleza? Pessoal, muito obrigado pela participação, assistam as aulas, dê o seu like, tá? Faça os seus comentários e qualquer coisa estamos à disposição aí para sanar alguma dúvida, beleza? Pessoal, muito obrigado, valeu, até a próxima.